Então vamos fazer essas 7 questões que foram selecionadas aqui, do restante da prova. Começando por essa segunda aqui. Determine todos os pares de inteiros positivos AB, tais que esse sistema aí. Vamos aqui. Vou dar uma maneirada na redação, só para agilizar, beleza? Então, produto AB, alguma coisa aí, MMC é MDC. MDC é 6 e o produto é 306. Basicamente, nessas questões que ele é definir quais são os valores de AB, né? Para que satisfaça esse sistema aqui, em todas elas, você vai utilizar aquela propriedade, né? Deixa eu colocar a cor aqui. Esse. É utilizar aquela propriedade do produto, né? Digamos que seja a identidade, que é o MMC de AB vezes o MDC de AB é igual a AB, certo? Beleza? Basicamente, a gente vai utilizar isso aqui. Então, a gente vai ter o seguinte: o MMC de AB vezes o MDC, que é o 6, vai ser igual a 360. No caso, a gente utiliza duas propriedades, né? Duas propriedades, digamos assim, né? No caso, eu vou deixar eles aqui, ó. É essa e essa daqui, que A é igual a B vezes A zero e B é igual a B zero, certo? Então, B vezes B zero. Onde D é o MDC, certo? Basicamente, a gente utiliza essas duas propriedades, digamos assim. As duas relações que vai nos permitir definir esses valores, certo? Aí, informação, né? Que é o MDC, A zero e B zero é igual a 1. Basicamente é isso. Então, com essa informação aqui, ó, MMC de AB vezes 6 igual a 360, a gente pode dividir esse fator, né? 6, que vai sumir, e aqui vai ficar 60, né? Então a gente sabe que o MMC de AB é igual a 60. Beleza. A gente também sabe, mas isso aqui não nos considera muita informação, então talvez essa propriedade não nos ajude tanto. Então, se essa daqui não ajudar em muita informação, a gente pode utilizar essa daqui. Eu vou deixar essa daqui, talvez ajude em algum ponto mais para frente, mas eu vou utilizar essa propriedade aqui, certo? Então eu teria A igual a 6 vezes A zero e B igual a 6 vezes B zero. Com essas duas informações eu posso multiplicar elas, né? Vai chegar em AB vezes igual, né? A 6 ao quadrado vezes A zero B zero. E eu sei que o produto de AB é 360, então 360 é igual a 6 ao quadrado é 36, A zero B zero. Então eu posso dividir aqui por 36, e aqui vai ficar 10, né? Seria 10 igual a zero. Dessa forma, isso aqui é completamente descartável, não vai nos ajudar em nada. Já com isso aqui, a gente consegue fazer as devidas manipulações, porque a gente conseguiu determinar, digamos que os quocientes do nosso A e nosso B. Digamos assim, os números que definem, né, que formulam tanto A quanto B. Porque como o produto de AB é um número definido, é um número constante, eu posso separar esse número em fatores
né, esse 10 em fatores, de tal forma que eu consigo definir meu A e meu B. Por quê? Porque o meu MDC é definido, né, o meu D é definido, né, que é 6, e tanto A0 quanto B0 eu consigo inferir os valores dele. No caso, ó, vou colocar aqui mais pro lado, eu sei que meu 10 é igual a 2 vezes 5. Então, basta fazer alguns casos. Então, eu teria A0 igual a 1, B igual a 10, e aí vai. É 2, é 5, aqui é 5, aqui 2, e aqui 10, e aqui 1. Beleza? São todos os casos onde o produto de A0 e B0 vai dar 10. Certo? Então, se for esse daqui, a gente teria o seguinte. Nosso A vai ser igual a 6 vezes 1, que é o 6. E o nosso B vai ser o 6 vezes o 10, né? Que é 60. B igual a 60. E aí vai. Todos os casos, a mesma coisa. 6 vezes 2 dá 12. E 6 vezes 5 dá 30. 5 vezes 6 dá 30. Aí aqui se repete, né? E é basicamente isso. São todos os valores possíveis de A e B. Certo? Deu para acompanhar? Posso partir para a próxima aqui? Fazendo a velocidade da luz, né? Vamos lá. Usando a definição de visibilidade, mostra que para quaisquer inteiros A, B, C, X, Y, a gente tem essa relação aí. Então, beleza. Aqui é questão de demonstração, né? Então você teria que fazer aquela estrutura lá, padrão. Queremos mostrar que, até iniciar assim, queremos mostrar que a gente vai ter A divide B, A divide C, implica que A divide B, A divide BX e CY. Aí aqui, seguinte, cara, nossas hipóteses se referem que tanto B quanto C são múltiplos de A, né? Então, seguinte, se A divide B, somente se B é igual a aquele, e A divide C, somente se C igual a aquele. Vou colocar assim, né? AQ1, AQ2. Muito grande, certo? Aí eu sei que o seguinte, se o B é igual a AQ1, eu posso multiplicar essa expressão toda por X. Aí vai, vezes X. Aí eu teria Bx igual a Q1x, que é o mesmo que a Q1', é um traço tão grosso, bem, Q1', onde esse Q1' seria o nosso Q1x, tá? Ou seja, quer dizer que o Bx também é múltiplo
de A. É aquela propriedade, né? A divide B, então A divide BC, pronto. Todo inteiro C, né? Mesma coisa. Aí aqui eu vou fazer a mesma lógica. Vou multiplicar por Y. Aqui vai ser CY, é igual a T2Y, é igual a Q' 2. Onde Q' 2 vai ser T2Y, né? Beleza. Agora eu tenho essas duas informações aqui. E como ambas fazem parte da minha hipótese, eu posso manipular elas da forma como eu quiser. Posso somar, posso subtrair, posso multiplicar elas, dividir elas, enfim. Então, como a gente quer provar em relação à soma, então eu posso fazer a soma dessas duas. Então, chegarei na expressão bx mais cy é igual a T'1 mais a T'2. Certo? Só que nessa expressão, o a é um termo comum entre ambas as parcelas, né? Então eu posso colocar ele em evidência. Seria o quê? Seria a vezes T'1 mais T'2. Ou seja, a gente teria meio que um a Q3, por exemplo. Onde Q3 seria exatamente essa expressão aqui, né? Vou nem copiar. Só colar. Certo? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o nosso bx mais cy também é múltiplo de a. Que é a vezes algum inteiro. Isso, por definição, seria o quê? Vou colocar aqui, né? Bx mais cy é igual a por 3. Isso que, por definição, seria se somente se a divide bx mais cy. E é isso. Ok? Porque é interessante. Achar os inteiros positivos menores que 201 e que divididos por 49 deixam o resto igual ao quociente. Beleza. Vamos tentar formular. Essa daí eu nem tentei, não. Nem tinha visto. Vamos lá. A gente quer encontrar um conjunto de números para todo n menor, menor, né? Só menor. Menor que 201 e n seja igual a 49, 49 e mais q, ok? A gente quer encontrar todos esses números inteiros. Tem alguém com o microfone ligado, se puder ligar aí, por favor. Os inteiros positivos maiores que 201 e que divididos por 49 deixam resto igual ao quociente. Beleza. Então, se a gente for reformular isso aqui, né? Deixar de uma forma mais interpretável, digamos assim, a gente chegaria nisso aqui. A gente tem todos os inteiros n, que são inteiros, né? Colocar essa formação, tá? Faz que n
faz que se n é menor que 201, então n é igual a 49q mais q, né? Basicamente, a gente pode inferir o seguinte: se o resto é igual ao quociente dessa divisão, né? Então, quer dizer que o nosso quociente ele está entre 0 e 49. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todos os números que estejam nesse intervalo e que sejam menores que 201. Ou seja, é uma prova por exaustão, né? Então, a gente assumiu os casos aqui. Vou colocar assim, ó, para deixar mais claro, né? Vou colocar aqui embaixo. Eu vou testar aqui, ó. Igual a zero. É, a gente pode assumir um conjunto de solução, né? Que pode ser isso, né? Então, beleza? A gente vai fazer todos esses casos aqui. Encontrar um valor que não satisfaça mais, né? 50. Aqui é a minha dica. Se a estrutura da questão gera uma certa dúvida, né? Ou tá muito confuso, muito complexo, tenta traduzir essa expressão com essas notações, né? Lógica, matemáticas, para facilitar. E de certa forma isso aqui facilita um bocado. Assim. E aí aqui daria o quê? 9, entendeu? Tem um vacilo aqui, peraí. Sim. Aí é inteiros positivos, né? Então, nosso zero não entra, né? Ele não é positivo. Coloca assim. E a questão exige inteiros positivos. Aí, como aqui deu zero, ele não está incluído. Aqui, né? 9 vezes 3 mais 3 vai ser 150. Nove vezes 4 mais 4 vai dar 200.
Por fim, a gente faz esse caso aqui que já vai dar maior, né? Oito 9 vezes 5 mais 5 vai dar 250. E como é maior que 201, né? Não entra. E assim vale para todos os outros casos, né? Eles não vão pertencer a esse conjunto. Então quer dizer que o nosso conjunto, assim, pertence a um, aqui embaixo mesmo. Portanto, nosso conjunto S, né? Nosso conjunto de solução, é composto pelo 50, pelo 100, pelo 150 e pelo 200. Ok? Mais uma feita. Últimas questões agora. Usando a definição de congruência, mostra que para quaisquer inteiros A, B, C, D e M pertencentes aos naturais, a gente vai ter essa relação aqui, né? Então, a gente tem o seguinte. Como hipótese, né? Tem, de novo, aquela questão de demonstração, né? Então, não queremos A, B, vai para aqui mesmo, né? A gente teria A congruente, congruente a B mod M, C congruente a D mod M. Então, implica, né? Que A mais C é congruente a B mais D M. Que AC, né? A produto AC é congruente a BD. M. Beleza. Então vamos iniciar com a mesma estrutura. Sendo isso aqui a nossa hipótese, a gente pode utilizar essa definição de congruência, né? De que se A é congruente a B mod M, então, por definição, a gente teria nosso M divide A menos B, nosso M divide o C menos D, né? Seria o nosso sistema aqui, como consequência da nossa hipótese. Aí, a partir disso aqui, eu poderia utilizar a definição de divisibilidade e dizer, né, que nosso A menos B é igual a M vezes o inteiro Q e tudo mais. Mas eu não acho necessário. Como a gente já viu manipulações a partir da expressão desse formato, a gente pode simplesmente utilizar essas operações, né? Então, se a gente tem A menos B aqui e C menos D, a gente pode utilizar aquela propriedade de soma, né? Eu poderia citar, né? É, através de C, A divide B, A divide C, implica que A divide B mais C, né? Poderia colocar esse subargumento aqui e adotar nessa expressão. Se nosso M divide essas duas expressões, então ele divide a soma deles. Então, é o que eu faço. O nosso M divide A menos B mais C menos D. Certo?
A partir daqui, eu posso fazer só um rearranjo dessas expressões, né? Porque tanto a soma como a subtração são comutativas, então poderia rearranjar essa expressão da seguinte maneira: eu posso pegar o A com C, eu teria A mais C. Vitor, seu áudio está cortando. Tá cortando. Provavelmente é porque eu tô um pouco longe dele. Vou aproximar aqui. Tá melhor agora? Espero que sim. Ó, e aqui eu rearranjei o meu menos B com o menos D, tá? Então eu posso colocar esse menos em evidência, né? E deixar essa expressão como uma soma. Como assim, né? O mesmo que A mais C menos, aí eu coloco entre parênteses, ficaria B mais D. Ambos aqui estão positivos, né? E quando eu faço a distribuição, esse aqui seria o mesmo que um menos um, né? Está sendo multiplicado por menos um, então seria menos B menos D, tá? Então a gente chegou nessa expressão aqui. A mais C menos B mais D. Isso aqui, ó, seria um inteiro x e um inteiro y, entendeu? Aí seria m divide x menos y. Ou seja, pela definição da congruência, seria o quê? X congruente a y mod m. Mas quem é x e y? É justamente. Deixa eu abrir mais espaço. Nosso x é o a mais c, que é congruente ao b mais d. Beleza? É isso. Isso aqui para provar a soma, né? Agora a gente vai fazer a prova da multiplicação. Então, a partir da mesma definição, a gente poderia fazer o produto, né? De uma com a outra. A gente pode assumir como nosso m divide essas expressões, eu poderia assumir agora outra propriedade. Que seria. Vou assumir aqui de novo, né? M divide A menos B, C menos D. Eu assumir a propriedade, né? A divide B, então, a divide BC. Aí eu posso fazer o produto delas, né? Eu assumo que C aqui, ó, seria, posso dizer, o M divide A menos B vezes o C menos D, né? Nosso C aqui seria essa expressão aqui, certo? A gente sabe que o M divide isso aqui, então ele vai dividir qualquer múltiplo dele. E como ele divide essa expressão, eu posso adotar ela aqui, né? Posso fazer o produto de ambas. Então eu teria o quê? O M divide. Aí eu faço a distributividade. Seria AC menos AD menos BC menos, ou mais, né? Mais BD. Aí aqui basta eu rearranjar os termos para eu chegar no resultado que eu quero, né? Vou analisar aqui. Seria AC aqui. AC
menos AD e assim. Isso não é o que a gente quer, né? Peraí. Nesse caso, acho que fica mais coerente se a gente fizer a prova através do. Peraí. Menos BD, mais B. No caso, vai ficar mais coerente se a gente fizer a prova utilizando a definição direto, né? Porque eu nunca testei fazer assim, a- avaliando. Mas não parece tão simples. No caso, a gente vai fazer o seguinte, né? É, primeiro, converte essas expressões. Eu mesmo que A menos B igual a MQ1 e C menos D igual a MQ2, né? Vou reescrever como A igual a MQ1 mais B, né? E C igual a MQ2 mais D, sabe? Aí, novamente, essas informações são da minha hipótese, então eu posso fazer o que eu quiser com elas. Vou fazer o produto. A gente chegaria em AC igual a MQ1 mais D vezes MQ2 mais D. A gente teria, fazendo as distribuições, a gente teria M ao quadrado, Q1, Q2 mais MQ1 vezes D mais MQ2 vezes B, né? Seria daqui. E por fim, o B mais D. O que eu posso fazer? Esse B mais D aqui, eu posso subtrair de ambos os lados, né? Então, B menos D aqui, menos BD aqui também. Aí eu ficaria com AC menos BD igual. Desses termos que ficaram nesse membro, eu tenho um M como fator comum entre todos eles. Então, eu consigo fatorar ele, né? Eu ficaria com M, P1, P2, mais P1D, mais P2B. Certo? Ou seja, você quer afirmar o quê? Que AC menos BD é igual a MX, né? É um inteiro X. Onde X é essa expressão aí. Beleza? Ou seja, se AC menos BD é um múltiplo de M, né? Então a gente consegue inferir que o M divide AC menos BD. E pela definição da congruência, isso quer dizer que AC é congruente a BD. Mod M. Beleza? A gente provou os dois casos. Resolução de congruências. Vamos lá. Para a resolução de sistema de congruência, a gente tem que ver o seguinte, né? Vou colocar aqui. Acho que ao invés de eu fazer print, eu vou compartilhar esse escolindrão com vocês, porque é muita coisa. Então aqui seria o quê? A gente tem 8x congruente a quanto? 16. Mod M. Mod 12. Aí a gente faz o seguinte. Assim como equações diofantinas, final do termo,
vocês vão abordar, mas tem um critério, né, para que um sistema, né, um sistema não, uma equação ou uma congruência linear admita solução. E uma congruência linear do tipo AX congruente a B mod M, a gente tem o critério, né, de solução, que é o MDC entre A e M tem que dividir B, né? Nesse caso seria o quê? Seria o 8 com 12 divide 16. O MDC entre 8 e 12 é 4. E 4 divide 16. Então, essa expressão, essa congruência linear admite solução, certo? Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente poderia tomar aqui seria simplificar essa expressão, porque esse 16 é o mesmo, vou colocar outra linha mesmo, x congruente a 8 vezes 2, né? Mod 12. Aí a gente pode aplicar a lei do cancelamento, né? Porque a gente sabe que o MDC de 8 e 12 é igual a 4. E 4 divide 16. Oh, e 4 divide 12, né? Que é o nosso módulo. Beleza? Que é o critério lá da lei de cancelamento. A gente tem que pegar o módulo do nosso fator, fazer o MDC entre esse fator e o nosso módulo, pega esse MDC e vê se ele divide esse número. Tá? Então, como o MDC de 8 e 12 é 4 e o 4 divide o 12, a gente consegue eliminar esse 8 daí, certo? Então, a gente eliminaria esse 8 e ficaria com x congruente a 2 mod. Aí aqui, eu vou colocar aqui do lado, né? Esse. Se a gente tem kx congruente a kb, a gente tem isso aqui, né? A gente precisa ver se o formular direitinho aqui. Assim. Se a gente tem uma expressão dessa, e o MDC de Km divide o M, implica que nosso sistema pode ser simplificado em x congruente a b mod M sobre esse MDC, né, que é o D. Beleza? A gente nem precisa desse argumento aqui. É isso aí. Então, como resultado, a gente teria o x congruente a 2 mod, aí vai ser o nosso módulo original, dividido pelo MDC, que seria o quê? 12 dividido por 4, que dá 3. Pronto. Então a gente chegou aqui na resolução, né? E a gente sabe que, conforme a definição da congruência linear e o teorema de solução, a gente sabe que essa congruência linear vai ter D soluções, né? Vai admitir D valores de solução, que no caso nosso D aqui é 4. Ou seja, ele vai admitir
4 valores que são incongruentes entre si. Ou seja, a partir da definição, a gente sabe que a partir do x congruente a 2 mod 3, a gente vai chegar em x igual a 2 mais 3t, certo? E a gente pode simplificar isso aqui ainda mais. No caso, a gente pode reescrever isso. Não, vou deixar assim. No caso, para todo inteiro pertence aos inteiros. Mas no caso, nosso conjunto de solução, ele vai ter 4 valores que são incongruentes entre si. É justamente a partir de quê? A partir de outra definição, né? Eu vou colocar aqui. Admite D soluções. É o quê? Dada por x igual a x0. No caso aqui seria x0, a primeira solução. Seria x0 mais d vezes m sobre d. É isso aí. Ou seja, nossas soluções são o 2, que seria o t igual a 0. O 5, que seria o t igual a 1. O 6, 7, que é t igual a 2. E para t igual a 3 seria 11. Então, essas são todas as soluções que são incongruentes entre si, né? Valores fixos ali, admitidos, e corresponde exatamente a alguns valores do Z12, né? Do sistema de restos módulo 12. Porque qualquer outro valor é admitido, né? É possível, ele satisfaz a expressão, porém, esses valores que vêm adiante vão ser congruentes a algum desses 4 números, né? Do 2, 5, 7 ou ao 11. Enfim, deu para entender, né? Eu acho. Agora, finalmente, a última questão. Vou colocar aqui pro lado. Pronto. Então, fiz uma questão aqui. Agora, a última questão. Usando o algoritmo da divisão, mostre que a diferença entre dois cubos consecutivos sempre resulta um número ímpar. Essa quarta aqui eu não vou fazer, não. Já fiz questão disso, então fica tranquilo. Beleza. No caso, essa questão, vamos aqui formular primeiro, né? A gente vai ter dois cubos consecutivos. A gente quer saber se n menos. Vou colocar assim, né? N mais um ao cubo menos n. Ou seja, dois cubos consecutivos é ímpar. Mas um número ser ímpar ou par, isso aí é um critério de divisibilidade, né? É um critério de divisibilidade por. Peraí, desativei o microfone sem querer. É o critério de divisibilidade por 2. Ou seja, a gente teria. A gente quer
dizer que o 2 não divide n mais 1 ao cubo menos n, certo? Ou seja, dizer que o resto dessa divisão vai ser 1 e vai ser aquela expressão, né? 2q mais 1 ou 2k mais 1, né? A fórmula de um número par, ou de um número ímpar, quer dizer. Beleza. Então, vamos primeiro expandir essas expressões e fazer uma simplificação nela para a gente concluir alguma coisa sobre isso, certo? Então, vamos seguir aqui. Ao expandir esse n mais 1 ao cubo, a gente chegaria em n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 3n, caraca, mais 3n mais 1 menos n ao cubo, né? Então, a gente ia simplificar isso aqui e ia ficar somente com 3n ao quadrado mais 3n mais 1, beleza? Aí daqui, a gente pode fazer algumas operações. Vou pensar o que pode ser feito. A gente vai já assumir o seguinte, ó. A gente vai ter que observar a paridade. É simplesmente uma resolução baseada em paridade do nosso n, certo? Então a gente pode fazer o seguinte. A gente teria dois caminhos aqui, ó. N é par. Então quer dizer que o quê? O nosso 2 divide n. Certeza, né? Certamente. Então, a gente conseguiria concluir que o nosso 2 vai dividir o quê? Se ele divide n, então ele divide 3n, né? Ele vai dividir qualquer múltiplo dele. Assim como ele também vai dividir o quadrado, né? Se multiplicar por n, implica que ele vai dividir também o 3n ao quadrado. Certo? Se o 2 divide n, 3n, e o 2 divide 3n ao quadrado, então ele divide a soma também. Ou seja, o nosso 2 divide 3n ao quadrado mais 3n. Beleza? Ou seja, o nosso 2 vai dividir essa parte aqui, essa expressão. Quer dizer o quê? Que essa expressão aqui é um par. Mas a mesa já está falhando já. Mas o nosso 2 não divide 3n ao quadrado mais 3n mais 1. Por quê? Porque o 1, além de ser menor que 2, ou seja, ele não tem uma relação de divisibilidade por ele é ímpar, né? O 1 é ímpar. Ele é 2 vezes 0 mais 1. Ou seja, a gente vai ter um número par somado a uma unidade que o torna ímpar, logo ele não é divisível. Né? E o segundo caso é quando o n é ímpar. Se o n é ímpar, então o 2 não divide n. Dessa forma, aí a gente pode concluir as mesmas coisas de antes, só vai mudar a relação da divisibilidade, né? Ele não vai dividir mais esse número. Então a gente vai ter que o 2 não divide 3n, ele não vai dividir o quadrado desse número e não vai dividir o 3n ao quadrado. Se ele não dividir nenhum dos dois, ele também não vai dividir a soma. Ele não vai dividir 3n ao quadrado mais 3n. Quer dizer, ele divide, né? Tô louco. Porque se o 3n não é divisível por 2, ele é ímpar. E se o 3n ao quadrado também é ímpar, a soma deles vai ser par. Então ele divide. Acabei confundindo aqui, foi mal.
Então, a gente vai ter o 3n ao quadrado mais 3n sendo divisível pelo 2. E aí, caso não fique, digamos assim, um argumento suficiente, né, dizer isso, basta refatorar esse 3n ao quadrado mais 3n como 3n, n mais 1, certo? E pode até ignorar esse 3, mas observe isso aqui, ó. Eu tenho n vezes n mais 1, ou seja, um número multiplicado pelo seu sucessor. Eu sei que sempre essa sequência vai ser um par com um ímpar. Se n é par, pronto, o 2 já divide ele. Ou, se o n é ímpar, então o n mais 1 vai ser par, entendeu? Então o 2 vai dividir de qualquer forma, beleza? Então, nosso 2 divide essa expressão. Mas, é que eu tô brincando, né? Mas, o 2 não vai dividir o 3n ao quadrado mais o 3n somado a 1. Por quê? Porque vai ser um número par, novamente somado a um ímpar, resultando em um ímpar e o 2 não divide ele. Pronto, é basicamente isso. Né? Você pode fazer aquelas operações de paridade que a gente viu na primeira parte, mas aqui é utilizando mais os conceitos que a gente viu na segunda parte da disciplina, certo? E a gente conclui aí as questões escolhidas. Beleza? Eu vou organizar isso aqui, essas questões, e eu vou disponibilizar o link desse quadro para vocês, beleza? E é isso. Tá bom por hoje.